Como o Irã está extraindo urânio da Terra? Bem, seu estoque de urânio enriquecido a 60% já ultrapassou 400 quilogramas. Esse material de alta pureza é considerado apenas um curto passo técnico distante do nível de 90% de enriquecimento necessário para uma arma nuclear. Este é o minério de urânio que o Irã extrai, utilizando uma perfuratriz que puxa um alargador através de um furo piloto para ampliá-lo. O minério fragmentado, então, cai no que é conhecido como câmara de extração. Um trator de esteira operado remotamente recolhe a rocha de urânio. Operar o veículo à distância é essencial para manter o operador seguro contra riscos de queda de rochas. Mas o que acontece depois que o urânio é coletado? Avançando no processo, o urânio é condensado, moído e então colocado em uma centrífuga para posterior enriquecimento. Todos falam sobre o enriquecimento por centrífugas, mas como isso realmente funciona? Vamos explorar o processo por meio desta visualização. Os pontos verdes representam átomos de urânio-238, enquanto os pontos azuis representam a concentração de átomos de urânio-235. Como é o urânio natural no nível atômico? Este primeiro lote é urânio natural, que contém apenas 0,7% de urânio-235. Nesta imagem, vemos urânio levemente enriquecido a 5%, que é o padrão utilizado em usinas nucleares comerciais. E quanto ao material usado em armas? Por fim, temos o urânio de grau militar, que contém 90% de urânio-235. Como você pode ver, quase todo o urânio-238 foi removido e substituído pelos átomos azuis de urânio-235. Vamos mostrar como isso é extraído por meio de uma animação super simplificada. A centrífuga consiste em um tubo de alta qualidade com um motor giratório na parte inferior e um tubo de alimentação na parte superior. O urânio é alimentado na centrífuga na forma de um gás, chamado hexafluoreto de urânio. À medida que o motor gira em alta velocidade, o urânio-238, mais pesado, é separado do urânio-235, mais leve, usando a força centrífuga. O urânio-235 sobe para o topo e é coletado nesta seção da centrífuga, enquanto o urânio-238 mais pesado, em verde, desce para o fundo e o processo de enriquecimento é concluído. Se o enriquecimento nuclear atinge 90% de pureza e é comprimido em barras, é assim que isso pode funcionar. A parte mais importante são os anéis ocos do projétil de urânio-235. Eles pesam cerca de 84 libras ou 38,4 quilogramas. Na frente estão os anéis-alvo de urânio, que pesam cerca de 56,2 libras ou 25,6 quilogramas. É muito importante observar que os projéteis em forma de anel são ocos e projetados para que os anéis-alvo entrem em seu interior. Estes são os 3 iniciadores elétricos do tipo canhão. O iniciador é o dispositivo responsável por iniciar a combustão do propelente localizado aqui, também conhecido como carga convencional ou cordite. Essa carga empurra o projétil com uma força explosiva. Todo esse mecanismo e suas partes são encapsulados em um cano de canhão de alma lisa de 6,5 polegadas ou 170 milímetros. Na parte frontal, há a bigorna de absorção de impacto. Logo acima dela está o plugue de carboneto de tungstênio. Estes são os 4 iniciadores de polônio colocados sobre o carboneto de tungstênio. Eles são mantidos ali para garantir que haja uma reação nuclear em cadeia quando o dispositivo for lançado e ativado. Vamos simplificar isso por meio destas animações. Quando a altura correta é detectada, o interruptor de disparo é ativado.
Os 3 iniciadores de canhão naval acendem a carga composta por 4 sacos de pólvora de seda, cada um contendo 2 libras ou 0,9 kg de cordite. O projétil de urânio é lançado a 300 metros por segundo. Nesse momento, os 4 iniciadores de polônio colocados sobre o carboneto de tungstênio iniciam as reações de fissão nuclear. Em 1 milissegundo, ocorre uma explosão capaz de danificar edifícios e matar milhares de pessoas. Voltando às 3 principais usinas de enriquecimento, a saber, Fordo, Natanz e Isfahan. O Irã teria realocado secretamente seu estoque de 400 quilogramas de urânio enriquecido a 60% para um local não divulgado antes dos ataques aéreos dos EUA contra suas instalações nucleares. Atividade incomum de caminhões em Fordo. Nos dias que antecederam os ataques, imagens de satélite revelaram um comboio de 16 caminhões de carga, alinhados ao longo da estrada principal, que leva à entrada do túnel da usina de enriquecimento de combustível de Fordo. Isso foi altamente incomum, pois uma atividade veicular em grande escala como essa não havia sido observada antes, sugerindo preparativos para transportar materiais sensíveis. No dia seguinte, a maioria dos caminhões havia desaparecido do local, enquanto alguns foram vistos a cerca de 1 quilômetro da entrada do túnel. A escala e o momento dessa movimentação indicaram fortemente a remoção de ativos críticos, muito provavelmente o urânio enriquecido. Operações de selagem de túneis. Imagens adicionais de satélite mostraram caminhões e tratores posicionados perto das principais entradas dos túneis. Alguns veículos pareciam estar envolvidos no fechamento dos túneis, provavelmente para impedir inspeções ou novos ataques. Essas ações sugerem um esforço coordenado para proteger ou ocultar o que estava armazenado no interior. De acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica e com a inteligência dos EUA, os salões de enriquecimento subterrâneos e as entradas dos túneis sofreram danos muito significativos. Alguns túneis teriam sido colapsados ou preenchidos em antecipação a um ataque aéreo. A infraestrutura acima do solo, incluindo sistemas de energia e instalações ligadas à conversão de urânio e à produção de metal, foi severamente danificada ou destruída. Relatórios vazados da Agência de Inteligência de Defesa dos EUA, com base em avaliações iniciais de danos de batalha feitas pelo Comando Central dos EUA, confirmam a credibilidade dessas conclusões. No entanto, essas avaliações também observam que os ataques não eliminaram os componentes centrais do programa nuclear do Irã. A maioria das centrífugas e os estoques de urânio enriquecido sobreviveram intactos. Como resultado, a DIA estima que, embora as ambições nucleares do Irã tenham sido atrasadas, elas foram adiadas apenas por alguns meses e não desmanteladas. Mas vamos analisar os possíveis cenários em que essas centrífugas nucleares possam ter sido escondidas. Evidências e análises de especialistas sugerem que o Irã pode ter movido material nuclear de Fordo para vários locais possíveis. Uma opção provável é a rede de túneis subterrâneos em locais como o complexo nuclear de Isfahan, que teria permanecido intacto após os recentes ataques aéreos. Natanz, com seu histórico de construção subterrânea, também poderia abrigar parte do material. Grandes instalações nucleares como Isfahan e Natanz têm capacidade para armazenar esse material, mesmo após danos parciais. O Irã também pode tê-lo realocado para locais secretos ou não declarados, incluindo bases militares como Parshin ou bunkers subterrâneos desconhecidos. Dispersar o material por locais ocultos reduziria o risco de perda total. Agora, voltando a Fordo, vamos analisar por que esse local de enriquecimento nuclear é tão difícil de destruir. Fordo é protegido por uma complexa rede de defesas,
incluindo 6 entradas de túnel que levam à sua instalação subterrânea de enriquecimento de urânio. As partes mais críticas do local, especificamente a infraestrutura de enriquecimento, estão enterradas profundamente dentro de um túnel de aproximadamente 200 metros de comprimento, escavado diretamente na encosta de uma montanha. A principal câmara de enriquecimento acredita-se estar situada diretamente sob a crista da montanha, escondida sob uma enorme camada de rocha. Da entrada do túnel até a câmara, a distância se estende por cerca de 200 metros. O próprio terreno adiciona outra camada de defesa. Ele começa com uma inclinação suave perto das entradas dos túneis, mas se torna significativamente mais íngreme a cerca de 160 metros da crista, oferecendo proteção natural contra ataques aéreos. E aqui, a situação se torna ainda mais desafiadora. Se a câmara de enriquecimento estiver na mesma elevação das entradas dos túneis, ela fica protegida por aproximadamente 40 metros de rocha sólida quando abordada por ângulos verticais estreitos em torno de 25 graus. Uma bomba lançada diretamente de cima, ou mesmo em um ângulo deslocado de 40 graus, como seria típico de um ataque em grande altitude por um bombardeiro B-2 subsônico, teria que atravessar até 40 metros de rocha densa da montanha para atingir o alvo. Para superar isso, os EUA empregaram 6 bombardeiros B-2 Spirit, cada um armado com bombas penetradoras de grande porte GBU-57, projetadas para alvos fortificados como Fordo. Esses ataques tiveram como alvo a crista da montanha diretamente acima da rede de túneis e dos salões de enriquecimento subterrâneos, com o objetivo de penetrar as camadas fortificadas e interromper as operações nucleares do Irã. Os B-2 também atacaram pelo menos 6 das entradas conhecidas dos túneis que levam à instalação. Imagens de satélite pós-ataque, juntamente com avaliações de especialistas em armamentos, confirmaram que pelo menos 3 das 4 principais entradas sofreram danos significativos. Grandes crateras eram visíveis perto desses pontos de acesso, indicando um impacto direto e provável destruição da infraestrutura interna da instalação. Fazemos vídeos originais do zero, então inscreva-se e ative o sino de notificações para mais conteúdos.